Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou enfermeira e na nossa disciplina nós vamos estudar um pouquinho sobre saúde coletiva, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde coletiva, tá bom? A evolução histórica das políticas de saúde, ela está diretamente relacionada à evolução política social do nosso país, né? E eles andam juntos, tá bom? A gente vai mostrar também um panorama histórico de como foi a evolução da saúde e a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS que nós temos hoje, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a história das políticas de saúde no Brasil, tá? Então vamos começar falando lá em 1500, que é a chegada da família real no Brasil, que é o Brasil colônia ainda, né? Então eu vou colocar um slide para vocês poderem acompanhar junto comigo. Então em 1500 nós temos a chegada, né, da família real no país, no Brasil. Nós temos o Brasil colônia ainda. E a atenção à saúde limitada aos próprios recursos da terra. E aqueles que, por conhecimentos empíricos, desenvolviam suas habilidades da arte de curar. Tá? Então, pessoal, nessa época nós tínhamos quem? Né? Nós tínhamos os padres jesuítas, tínhamos também os curandeiros, os índios, que eles usavam, né, de raízes, de fórmulas, tá bom? Então não existia naquela época, né, uma estrutura sanitária mínima, né? Não existia naquela época uma organização de saúde, né? Então foi necessário, né, começar a se pensar nisso. Aí nós temos em 1889, nós tínhamos uma carência muito grande de profissionais médicos no Brasil. Existiam os boticários, né, que a gente fala, tipo farmacêuticos, que cabia a manipulação das formas prescritas. E também, né, nós tínhamos poucos profissionais na área da saúde para atender a população. Aí, em 1822 a 1889, nós temos o quê? O Brasil Império. Naturalmente, existia uma falta de um modelo sanitário ainda para o país, que deixavam as cidades brasileiras à mercê das epidemias. Então, assim, não existia ainda um modelo sanitário implantado no nosso país, tá bom? E aí, pessoal, o que que acontece? A partir de 1900, em 1903, Oswaldo Cruz, né, ele foi nomeado diretor-geral de saúde pública do nosso país, né, o que equivale hoje ao ministro da saúde, ao cargo de ministro da saúde. E naquela época, o que aconteceu? Nós estávamos tendo, tá, um quadro sanitário caótico no nosso país, né, existia a presença de várias doenças, como malária, febre amarela, né, e outras doenças, o que atrapalhava, né, a saúde coletiva. E não só a saúde coletiva também, como o comércio exterior, porque o que acontece? Os navios, eles vinham para o Brasil e eles paravam no porto, né? Então, os outros países não estavam querendo mais enviar os navios para o Brasil justamente por causa dessas doenças, por causa da situação sanitária do nosso país, né? Então, assim, era necessário fazer alguma coisa naquela época. E aí, Oswaldo Cruz, ele era um médico, tá? Ele é um médico sanitarista especializado em micro-organismos. Aí, em 1904, nós temos a revolta da vacina. E o que é essa revolta da vacina? Né? Vou colocar o slide aí para vocês. Então, a revolta da vacina o que foi feito? Foi uma vacinação que era feita pela brigada sanitarista. Os profissionais, eles entravam na casa das pessoas e vacinavam todos que estavam ali. Querendo ou não, as pessoas tinham que se vacinar. Então, foi chamado de revolta da vacina, tá? E foi em 1904. Aí, dando sequência, vamos aí para o nosso slide. Em 1923, foi criada as caixas de aposentadoria e pensões, né? As CAPs, consideradas a semente do sistema previdenciário atual do nosso país, tá? Só que, lembrando, as CAPs, tá? Elas não beneficiavam todas as pessoas, tá? Eram destinadas apenas a algumas categorias de trabalhadores.
Aí, em 1930, nós temos a criação do Ministério de Educação e Saúde, o MESP. Em 1933, é criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões. Em 1953, nós temos a criação do Ministério da Saúde. E de 1945 a 1964, nós temos um período caracterizado pela crise do regime populista e pela tentativa de um projeto de desenvolvimento econômico industrial, tá? Que se passou por essa época. Aí, em 1966, nós temos a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1977, nós temos a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária Social, INAMPS, tá? Assistência médica, em 1977, ela era restrita aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada, tá bom? Então, essa assistência médica só funcionava para os trabalhadores que exerciam uma atividade remunerada, tá? E aí, gente, em 1988, nós temos o nascimento do SUS, né? Após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, nós temos a institucionalização do SUS pela Constituição Federal. Vou colocar o slide aí para vocês verem. Lembrando, né, que essa Conferência Nacional de Saúde, ela teve a participação da sociedade civil, né, civil organizada, no processo de construção de um novo ideário, né, para a saúde, um novo ideal para a saúde, né. Aí nós temos o nascimento do SUS. A criação do QI das leis orgânicas, a Lei 8080, né, de 1990, que é Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, e a Lei 8.142, de 1990, que é a participação da comunidade de recursos financeiros. Essas leis, elas caem muito em concursos, sabe, muito em provas, então a gente tem que estudar muito bem essas duas leis, tá bom? Aí agora vamos falar um pouquinho sobre reforma sanitária. Então, o movimento de reforma sanitária, ele nasceu lá em 1970, né, no contexto da luta contra a ditadura, né, no início da década de 1970. E os grupos sociais, eles exigiam algumas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês aí no slide, vamos ler o que eles exigiam. Então, aí no nosso slide, reforma sanitária. Então, eles exigiam a mudança da concepção de saúde, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a mudança na forma de organização do sistema com destaque para a descentralização, tendo em cada esfera de governo a única responsável pela direção do seu sistema, a mudança da lógica curativa sobre a preventiva, ao propor atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízos das assistenciais, a participação da comunidade enquanto alimentadora, orientadora e controladora do sistema, e a participação apenas em caráter complementar da iniciativa privada. Aí no próximo slide nós temos o que? A Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi realizada entre 17 e 21 de março de 1986. Foi um dos momentos mais importantes na definição do Sistema Único de Saúde do SUS e debateu 3 temas principais: a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. E essa conferência, a 8ª Conferência, né, Nacional de Saúde, foi muito importante porque ela teve a participação da população. A população, né, teve a oportunidade de participar. E a população, ela queria ter, né, uma condição digna de saúde. Elas queriam ter um acesso universal à saúde. Né? Eles não queriam que apenas um setor fosse privilegiado, mas que todos tivessem a oportunidade de ter acesso à saúde, né? E aí nós temos a Constituição Federal, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa Constituição Federal. Então nós temos aí a Constituição Federal, o artigo, né, 196, que fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Que todos devem ter um acesso universal e igualitário, promoção, proteção e recuperação. Nós temos o artigo 197, são de
relevância pública às ações e serviços de saúde, poder público, regulamenta, fiscaliza e controla. O artigo 198, que são os princípios e diretrizes do SUS, descentralização, atendimento integral, prioridade, atividades preventivas, integralidade, participação da comunidade, regionalização e hierarquização. E nós temos o parágrafo 4º, né, que ele fala aqui nesse artigo 198, ele fala sobre os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários endêmicos, que fala que se deve ter um processo seletivo público e compete à União prestar assistência financeira complementar dos estados, distritos federais e municípios. Aí temos também no slide falando um pouquinho sobre o artigo 199, né, sobre a assistência à saúde na iniciativa privada, tá? Gente, as instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar, facultativa, tá? Tem preferências às entidades filantrópicas sem fins lucrativos e é vedada a participação direta ou indireta de empresas e capitais estrangeiros na assistência à saúde do nosso país, tá bom? E temos o artigo, né, 200, as competências do SUS, né, que é controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e a vigilância, a participação da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados, temos a vigilância sanitária, epidemiológica, os recursos humanos da área da saúde, tá? Temos também desenvolvimento científico e tecnológico, inovação, a questão de fiscalizar e inspecionar alimentos, tá? A questão de saneamentos básicos também entra aí, fiscalização e transporte de produtos tóxicos, radioativos, psicoativos também, e a proteção do meio ambiente, tá bom? Entra dentro desse artigo 200. Então, pessoal, essa primeira parte da nossa aula nós terminamos, estudamos até essa parte da Constituição Federal, né? Tem muita coisa ainda pra gente estudar, muita coisa do SUS, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios e diretrizes do SUS, entre outras coisas. Toda a matéria, né, todo o material da disciplina está na apostila, então assim, você pode encontrar tudo que eu falei aqui na apostila. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês também, vocês encontram as leis 8080 de 1990 e a lei 8.142 de 1990 na internet também, para que vocês possam pegar, estudar, escrever, para que a gente possa tirar nossas dúvidas, tá? Então essa primeira parte da aula acabou, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo.